A agropecuária tropical, ela abrange, obviamente, a área tropical do globo. Então, assim, abrange principalmente, aqui a gente vai falar bastante de países que adotam esses tipos de agricultura aí, localizados na África, países localizados aqui na América Latina, países localizados na Ásia, sobretudo no sul, sudeste asiático, certo? Que adotam tipos de agricultura parecidos com esses aí. Ou esses aí, né, que estão aqui no slide. Então, agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência, como o próprio nome já dá um indicativo do que ela seja, é um tipo de agricultura que é feito é praticado para sobrevivência, pela sobrevivência, né, para a sobrevivência das pessoas. Então, é quando você cultiva para a sua própria sobrevivência. É muito comum esse tipo de agricultura em locais, como eu falei, né, na África, na Ásia e aqui na América Latina. Visa basicamente a sobrevivência, então o que sobra, o excedente, o que sobra da produção, geralmente é vendido para mercado local, ou então para alguns centros urbanos próximos, ou então o que sobra aí da agricultura de subsistência pode ser exportado, tipo assim, servir para complementar materiais de exportação, certo? Para outros países. Mas, geralmente, a agricultura de subsistência, o que sobra é vendido localmente mesmo, tipo, próximo à residência ali, né? Próximo do local da propriedade. Utiliza pouquíssima tecnologia, utiliza muita mão de obra, geralmente, e se fabrica principalmente em pequenas propriedades, certo? Tem alguém falando do bate-papo? Sim, Fábio entrou. Espera aí que eu vou colocar você. Pronto. Deixa eu voltar por aqui. Então, a agricultura de subsistência é uma agricultura para sobrevivência, né? E o excedente, como eu falei, o que sobra da produção, é vendido geralmente para um mercado local. O que mais? Praticamente não tem capital, né, investido. O capital que é investido é pouquíssimo, tecnologia é mínima, né? Utiliza o trabalho é bem braçal, né? Utiliza mão de obra aí e principalmente o trabalho braçal. O que mais? É isso. Agora, agricultura itinerante. Esse tipo de agricultura é uma agricultura que consiste em você atear fogo, né, na vegetação original, você queima a vegetação original para você semear ali em cima, certo? Mas aí isso é uma prática bem ruim. Por que é uma prática ruim? Porque quando você queima a vegetação original, por mais que você queira plantar ali em cima, você está queimando também os nutrientes do solo. Então, com o tempo, se você não aduba aquele solo, enfim, a água da chuva ela vai só erodindo o solo, os nutrientes daquele solo eles vão desaparecer, eles vão sair dali, vão ser lavados pela água da chuva, enfim. Então, aquela área onde o agricultor ele praticou a queimada para semear, com certeza aquele solo vai empobrecer rapidamente e ele vai ter que buscar outra área. Então, ele vai só degradando áreas maiores, porque ele vai só aumentando a área de cultivo, porque a prática dele é uma prática ali irregular para manter uma certa estabilidade naquele solo, certo? É você queimar a vegetação nativa para cultivar, sendo que você está queimando também os nutrientes do solo. Então, quando você queima os nutrientes do solo, você não aduba aquele solo, não cuida daquele solo, consequentemente, aquele solo vai ficar exposto ali aos fenômenos climáticos, né? Aos fatores climáticos, fatores e elementos climáticos. Então, assim, vai ser um solo que vai empobrecer muito rápido, certo? E esse tipo de agricultura é chamada de agricultura itinerante. Tem aqui, né, na nossa região. Muito comum na África e na América Latina. No caso, Brasil, né? Está dentro da América Latina. Aí diz aqui que é muito comum se cultivar milho, inhame e mandioca, né? Onde se não tem muita utilização de melhorias técnicas. Nessas áreas aí onde se pratica agricultura itinerante. Agora vamos para a agricultura irrigada. A agricultura irrigada é um tipo de agricultura que se dá bastante nas áreas de monções, né, na Ásia de monções, onde se cultiva bastante arroz. A Ásia de monções é aquela parte do sul e do sudeste da Ásia, onde chove bastante nos períodos do verão. Então, essas áreas se pratica bastante agricultura irrigada, né, onde o cultivo se dá em pequenas propriedades, principalmente visando aí uma produção em larga escala de arroz. Tanto para subsistência, quanto também pode servir para exportação. O que mais? Se dá em pequenas propriedades. Já falei. A agricultura de jardinagem.
A agricultura de jardinagem, como o próprio nome diz, é um tipo de agricultura que se trabalha bastante com as mãos, requer muita mão de obra. Geralmente, nessas áreas de agricultura de jardinagem, é muito comum a agricultura de jardinagem na Ásia, principalmente para o cultivo do arroz. Geralmente se dá em pequenas propriedades e em grande intensidade, em larga escala. Ó, plantio em áreas e sim, outra coisa. A agricultura de jardinagem ela pode se dar em áreas de certa declividade do terreno. Tipo assim, na Ásia se dá bastante nas vertentes mais elevadas do relevo, se dá em áreas ali nas vertentes do Himalaia, né? Das correntes ali da Cordilheira do Himalaia. Então, o que é que se faz? O que é que o ser humano faz para praticar esse tipo de agricultura, onde se utiliza aí muita mão de obra, muito braço, enfim. Em áreas que têm uma certa declividade, o que é que se faz? Se utiliza ali a altitude para construir uma espécie de degraus no relevo, que a gente chama de terraceamento, né? Aproveita ali as curvas de nível do terreno, as altitudes, que são diferentes, quando você vai subindo ou descendo, né? Em altitude, aproveita-se e aí constrói uns terraços, que é tipo uns degraus, que eles conseguem reter a água, evita a erosão, né? Processo erosivo, e consegue nutrir mais o solo. Uma técnica de terraceamento que retém a água e os nutrientes no solo. Tem uma foto no livro de vocês, na página 115, de um exemplo disso aqui, de terraceamento. Deixa eu botar. Ó. Tá vendo? Isso aqui é terraceamento. Essa área já era uma área de certa declividade, aí o que é que o ser humano faz? Aproveita essa altitude para cultivar. Aí, para que, de certa forma, a água ela não corra mais rápido, o que é que o homem faz? E favoreça aqui a erosão pluvial, né? O que é que o ser humano faz? Constrói esses terraços aqui. Isso é artificial, esses terraços, não é a gente que constrói. E esses terraços, eles conseguem, de certa forma, aproveitar o máximo de água possível, reter água e nutrientes no solo. Né? Não empobrece o solo rapidamente, porque a declividade faz isso, né? A declividade facilita a erosão. A água, ela carrega tudo. Mas quando você constrói esses terraços artificiais, favorece isso, né? Impede também a lavagem ali dos nutrientes do solo, que é chamada de lixiviação, a lavagem dos nutrientes, né? Pela água da chuva. Agora, agricultura de plantation. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa de jardinagem. Sim, aí de jardinagem também tem aqui, né, que é muito comum no sudeste da Ásia, sobretudo nessas áreas da cadeia montanhosa do Himalaia. E a risicultura é o principal tipo de cultivo, mas também se cultivam milho, trigo e algumas plantas leguminosas. É o ato de você aproveitar ao máximo o relevo, né, para cultivar. E se utiliza muito trabalho braçal, certo? Jardinagem. Não se dá só em áreas elevadas, não, viu? Agricultura de jardinagem também se dá em terrenos mais baixos. Agora, agricultura de plantation. O que é essa agricultura de plantation? O plantation, como vocês queiram chamar, é um tipo de agricultura que se deu bastante na época colonial, quando os europeus estavam começando a colonizar a América, né? Se deu bastante aqui, mas a gente também encontra esse tipo de agricultura na África, na parte mais sul da Ásia também, certo? Agricultura de plantation. Esse tipo de agricultura se dá em grandes propriedades agrícolas, grandes propriedades, onde se cultiva um único tipo de cultura, geralmente produtos tropicais, porque está dentro de uma zona tropical, né? Visando o mercado externo, certo? A agricultura de plantation, ela visa o mercado externo, principalmente. Cadê? Docinho entrou agora, não foi? Vou colocar aqui a presença dele. Deixa eu olhar aqui. Pronto. A agricultura de plantation, como ela visa o mercado externo, é um tipo de produção que visa o mercado externo, principalmente, ela se dá em grandes propriedades, se tem um grande acréscimo de tecnologia, tem um certo investimento em infraestrutura, em maquinário, em técnicas modernas, né, com incentivo a maior produtividade. Agricultura de plantation. Aí tem uma informação no livro de vocês que diz assim: ela é praticada em grandes propriedades rurais, em geral com a utilização de numerosa mão de obra. Mas hoje em dia essas agriculturas de plantation não vêm utilizando muita mão de obra não, porque elas vêm investindo, as empresas transnacionais, elas vêm investindo bastante na grande produtividade,
visando o mercado externo, e elas não estão utilizando muita mão de obra, não. O livro de vocês diz que tem, né? Tem essa característica hoje. Mas ainda existe bastante na agricultura de plantation aqui no Brasil, em outros países da América Latina também, que é essa agricultura que se aproveita dos melhores solos, né, para produzir monoculturas, um único tipo de cultura, visando aí vender, exportar seus produtos para outros países. Mas no Brasil é muito comum o cultivo em plantations de cana-de-açúcar, de milho, de soja. No caso, a soja é o nosso principal produto, né, de exportação. É muito comum a agricultura em plantation, em grandes propriedades, né, visando aí o mercado externo. Aí tem dizendo aqui o número de propriedades rurais que investem em sistemas de produção ligados ao processamento industrial e ao uso de tecnologia em larga escala. O agronegócio ele se aproveita bastante desse tipo de agricultura, né? Em grandes propriedades rurais, onde se investe muita tecnologia e capital, visando aí uma grande produtividade, né? Para vender, para exportar. Agropecuária tropical. Prontinho, terminei essa parte. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Aí tem aqui, população agrícola. Evolução mundial da população agrícola. De 1983 a 2013. Olha aí, a evolução mundial da população agrícola, que vive no espaço agrícola, né? Olha a Ásia aí, como houve um aumento drástico, né? E a gente sabe que hoje a Ásia, o continente asiático, ainda tem mais gente habitando zonas rurais, geralmente onde a gente encontra esses espaços de grande produção agrícola, do que em zonas urbanas. O continente asiático, eu acho que é o único continente, eu não pesquisei isso não, mas acho que é o único continente que ainda tem mais gente habitando as zonas rurais do que nas zonas urbanas. Mas tá bem próximo já, né, de virar, assim, tá bem próximo. É 50 e pouquinho só a diferença, 50, alguma coisa. Enfim, e aí tá passando por um processo de urbanização. Mas o que é que a gente percebe através desse mapa? É que ao longo do tempo, né, do século XX para o nosso momento atual, a evolução maior de população agrícola que vive nesses espaços agrícolas foi na Ásia, sobretudo Ásia. Pode ter aqui, né? Paquistão, China, quanto maior essa bolinha, maior aí a quantidade de pessoas. Também aumentou bastante a África também, né? Mas não em comparação, não o tanto da Ásia. Sobretudo aqui o Sul, né? E Sudeste Asiático. A Ásia Meridional e o Sudeste Asiático. Pronto. Terminamos isso aqui. Agora vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 vai falar de agropecuária no Brasil. Agropecuária no Brasil. Aí vocês vão ver que desde a década de 1970 vem crescendo muito os investimentos, tanto em tecnologia, quanto em infraestrutura, maquinários, na nossa agropecuária, fazendo com que o Brasil se torne aí, né, um dos maiores produtores mundiais do ramo da agropecuária. Nós somos, na verdade, nós figuramos aí como um dos países que mais exporta, geralmente fica para o segundo, terceiro lugar, nos países que mais exportam produtos da agricultura e da pecuária do mundo todo. E em alguns ramos nós somos primeiro lugar. Tipo, o Brasil se destaca na produção de carnes, sobretudo a produção de carne bovina, carne suína, carne aí, os galináceos, né, em frangos, carne de frango, né, enfim, bovina, já falei. E a gente também se destaca bastante na produção de grãos, né, soja, milho, trigo, a gente se destaca bastante, e outros cereais também. E o que está fazendo com que a nossa agropecuária ela cresça tanto são os grandes investimentos que vêm sendo feitos, né, para expandir áreas tanto de agricultura quanto áreas de pecuária. Aí no livro de vocês vai abordar um pouquinho sobre o censo agropecuário, que é feito pelo IBGE, de 2006. Os dados que tem no livro de vocês são os dados de 2006, mas saiu recentemente entre aspas, né? Saiu recentemente um censo agropecuário, porque geralmente o censo, às vezes, fica variando. Às vezes eles fazem de 10 em 10, às vezes de 5 em 5 anos, enfim. Mas eles têm estimativas de todos os anos, o IBGE. Então, assim como o IBGE faz o censo da população brasileira, o censo demográfico, ele também faz o censo agropecuário. Aí eu tenho aqui para vocês verem os dados mais recentes, que são de 2017, que pega o período de safra, salvo engano, né, de 2016 a 2017. Aí é o censo agropecuário de 2017. Tem os dados já. Se não der tempo de mostrar hoje, eu mostro amanhã. Os dados do censo agropecuário recente.
Aí no livro de vocês a gente vai trazer, eu vou trazer aqui alguns dados que são de 2006, que está desatualizado. Mas tem problema não, a gente atualiza. Uma das coisas que a gente sabe que existe bastante no campo brasileiro, no espaço agrícola brasileiro, é que existe muita concentração de terras. E essa concentração de terras, concentração fundiária, é um problema do Brasil desde o período colonial, né? Desde o processo de início de separação, de divisão das terras no Brasil. Então, até hoje, a gente vai ver que, tipo, grande parte das terras brasileiras, elas estão nas mãos de poucas pessoas, né? E quem realmente produz para exportar são os grandes produtores, que utilizam os melhores solos, geralmente empresas transnacionais que se aproveitam do nosso território, das nossas condições naturais, para produzir produtos tropicais e vender para o mercado externo, certo? Mas o Brasil figura aí como um dos maiores exportadores mundiais. Ó, produção agropecuária brasileira. Nos últimos 30 anos, o Brasil deixou de importar alimentos e se transformou, ou seja, deixou de comprar produtos alimentares do mundo todo para ser um dos maiores exportadores mundiais de produtos alimentares. Tanto no ramo aí da agricultura quanto na pecuária, certo? A área agrícola brasileira pode ser dividida em dois tipos de lavoura, mas deixa eu ver se falta me dizer mais alguma coisa aqui nessa parte. Aí tem dizendo aqui que, de acordo com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, entre 2013 e 2014, ou seja, há mais ou menos aí 6 anos, né? 6 anos, a produção de grãos no Brasil, a safra, ultrapassou 190 milhões de toneladas. O produto que mais exportou aí nesse período de 2013 a 2014 foi a soja, seguido pelo milho. Aí, nesse mesmo período, também teve um grande fornecimento de carnes. Aí o Brasil se destaca bastante nas carnes bovina, suína, de frango, né? Vem produzindo e exportando para o mundo todo. Diz aqui que o maior fornecedor de carne, né, de frango, nós temos mais frango do que gente do Brasil, temos mais boi do que gente do Brasil, mas também se destacamos na carne suína, né, de porcos. Aí, enfim. Aí aqui a gente vai ver que no Brasil tem 2 tipos de lavoura. Se pratica 2 tipos de lavoura no Brasil. A lavoura permanente e a lavoura temporária. Os nomes já dão indicativo do que seja. Aquelas lavouras que são permanentes são plantas que levam mais de um ano para produzir. E aí, geralmente, o que é que acontece? Elas podem ser retiradas após a primeira colheita ou podem permanecer produtivas, essas culturas permanentes. Então, elas são muito boas, mas elas demoram para produzir, certo? Mas você não precisa ficar plantando toda vez, entendeu? Ela consegue ficar produtiva por um tempo aí indeterminado, geralmente. São as culturas permanentes. Geralmente, cultura permanente, a gente produz o que de cultura permanente no Brasil? Café, geralmente já café, cacau, laranja. E as culturas temporárias, soja, que é o que a gente vende mais. Vende mais, né? Soja, milho, cana-de-açúcar. Temporária por quê? Porque são plantas que elas têm uma vida útil não, uma vida mais curta, né? Você consegue plantar e colher num ritmo mais rápido, certo? Elas não demoram aí praticamente um ano para produzir, não. Elas têm um ciclo de vida mais curto. E tem o ponto negativo que elas precisam ser replantadas todos os anos. Enquanto a cultura permanente, não. Elas não precisam ser replantadas, né? Precisa ficar plantando direto, não, porque elas conseguem sobreviver. Já as temporárias, sim. Então, de certa forma, tem um certo gasto, né, em relação a isso. Mas elas têm um tempo de vida curto, mais curto, então você consegue até lucrar mais. No caso, no Brasil, a gente cultiva bastante, cultiva mais no temporário do que no permanente, né? Tem um dado aqui que é o dado de 2006, né, do Censo Agropecuário de 2006. Como eu falei, os dados que estão aqui no livro são todos do penúltimo censo, que foi de 2006. Aí diz aqui que dos 40 milhões de hectares de lavoura naquele ano de 2006 foi de cultura temporária e apenas 12 milhões de cultura permanente. A gente cultiva muito mais da cultura temporária, sobretudo esses grãos, né? Milho, soja, do que a cultura permanente, né? Mas também é importante para o nosso país, porque aqui entra a parte do café, da laranja, cacau. Deixa eu ver se falta mais outra coisa aqui. Aí, em relação à pastagem agora, vamos falar de pastagem. Áreas de criação de animais. Diz aqui, em 2006, no último censo, né? 2006, as pastagens ocupavam 220 milhões de hectares de terras no Brasil, com destaque para o rebanho bovino.
criado de maneira extensiva. A gente vai ver que a maior parte do nosso gado é um gado criado solto, né? Solto, onde... como é que eu posso dizer? Ele é livre, ele não é preso em estábulos, onde não se tem ali um certo aproveitamento da terra como um todo, certo? Ele é livre. Apenas houve uma estimativa aqui, através de um órgão brasileiro, chamado ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, estimou que somente 3% do rebanho nacional brasileiro é criado em sistema intensivo, preso em estábulos, certo? Apenas 3% foi criado de modo intensivo. A maior parte, na verdade, do nosso gado, ele é criado solto, livre, certo? Visando principalmente essa produção de carnes, carne e leite, né? Mas principalmente carne para exportação. Aí aqui vai dizer o seguinte, que houve uma grande melhoria, uma grande mudança nas últimas décadas no quesito da pastagem. Melhorou aí o quesito de pastagem. Embora a gente venha, de certa forma, o livro vai até mostrar isso, vem reduzindo-se um pouco as áreas de pastagem no Brasil para aumentar as áreas de lavoura. O censo de 2006 mostrou isso já para a gente, que as áreas de pastagem estão diminuindo, mas não quer dizer que o brasileiro esteja criando menos gado, menos animais, seja boi, seja porcos, frango, não quer dizer isso, quer dizer que o brasileiro está aproveitando mais as áreas e tentando criar mais animais em áreas menores, é isso que está querendo dizer. Está dizendo aqui que houve uma melhoria nas pastagens, né, na área de infraestrutura das pastagens, com a produção de um ciclo mais curto. Houve um certo aprimoramento da produção de carne no Brasil devido a duas coisas. Ao aumento na participação dos supermercados no comércio de carnes e também por causa dos consumidores, que passaram a selecionar as melhores carnes com melhor qualidade. Isso fez com que melhorasse, de certa forma, as pastagens no Brasil, as áreas de pastagem, de criação de animais. Houve um investimento maior em melhoria genética, controle de doenças, infraestrutura para expansão de sistemas intensivos, né, para criar sistemas intensivos no Brasil, com estábulos, suplementos alimentares para os animais, para que eles cresçam mais rápido, para a carne ser abatida mais rápido, enfim, para que ele morra mais rápido. É isso, infelizmente. Aí o que é que está dizendo aqui, né? Que entre 96 e 2006, no caso, entre o livro de vocês seria os dois últimos censos, né? Entre 96 e 2006, houve uma diminuição das áreas de pastagem no Brasil e houve um aumento das áreas de lavouras no Brasil. Ou seja, áreas de agricultura no Brasil vem aumentando. Por que elas vêm aumentando? Várias coisas vêm provocando isso. Mas uma das áreas, na verdade, a área que mais aumentou, que mais se transformou em áreas de lavouras no Brasil, foi a região norte, a região amazônica, vem sendo uma área de intenso aumento de lavouras, né? A vegetação vem sendo derrubada, inclusive isso é uma polêmica, né? A vegetação vem sendo derrubada para se criar espaços para a agricultura, certo? Então, está dizendo o quê? Está dizendo que está havendo um aumento das áreas de lavouras, sobretudo na porção norte do Brasil, que pega a região da Amazônia. E se destaca principalmente essa região da Amazônia, vem se cultivando bastante grãos, sobretudo a soja, né? A Amazônia vem se vindo hoje em dia para cultivo de soja, principalmente. Aí, quanto ao aumento da área da lavoura, os resultados mais expressivos foram da região norte, que apresentou um crescimento de 38,3% das áreas de lavoura. Olha aí, muita coisa. Aí diz aqui que o sudeste e o sul são áreas de ocupação mais consolidada, que já se tinham a lavoura já bem desenvolvida e que cresceu num ritmo, mas não muito alto, certo? Entre 96 e 2006. Aí outra coisa que vem dizendo aqui, essas áreas de maior utilização da Amazônia, que vem se aproveitando bastante para a produção de agricultura, de pecuária, vem sendo áreas de intenso interesse aí de grandes grupos financeiros, comerciais, grandes fazendeiros, transnacionais, vem visando essa região da Amazônia. E colocando em xeque interesses aí múltiplos, né, de pecuaristas, de ribeirinhos, de indígenas, enfim. Desabrigando muita gente também, fazendo com que indígenas percam sua área original, seu hábitat, enfim. Outra coisa que diz aqui no livro de vocês, essa diminuição das áreas de pastagem não quer dizer, como eu já falei, na verdade, essa diminuição das áreas de pastagem no Brasil, as áreas de criação de animais, diminuição da área, não quer dizer que a gente está diminuindo a quantidade
de animais que está sendo criado, certo? Não é isso. O que está havendo no Brasil, na verdade, é um aproveitamento maior do espaço para criar animais. É isso que está abordando aqui nesse penúltimo parágrafo da 127. Aí, no finalzinho, diz assim: a intensificação da pecuária ocorreu onde já havia desenvolvimento da atividade, né? Sobretudo no centro-sul do Brasil, nesse censo de 2006. A especialização do campo. Os dados apresentados pelo Plano Agrícola e Pecuário de 2014-2015, entre 2014 e 2015, do Ministério da Agricultura, revelam um processo de especialização da agropecuária brasileira. Essa especialização da agropecuária quer dizer o quê? Quer dizer que o Brasil está se especializando cada vez mais em tipos de culturas, certo? Visando principalmente a produção para o mercado externo. E geralmente essa produção aqui, essa especialização, ela é realmente algo que suscitam a maior produção para a venda, né, para exportar. Com relação ao valor da produção, o Censo Agropecuário de 2006 mostrou que está havendo uma concentração dos estabelecimentos rurais que produzem poucos produtos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, a agropecuária brasileira ela vem se especializando cada vez mais em tipos de produtos específicos. Deixa eu ver o que mais. Os grandes produtores vêm investindo em pesquisas, em novas técnicas de produção, visando aí uma maior produção, né, para o mercado externo. Aí diz aqui, nos últimos 10 anos, o crescimento da produção e das exportações de produtos agropecuários alterou a inserção do país no mercado mundial. Ou seja, o Brasil agora figura como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de produtos ligados à agropecuária, que são commodities, né? O Brasil é líder na produção de commodities, produtos aí do primeiro setor da economia, agricultura. O Brasil tem mantido uma posição de destaque entre os principais produtores de commodities e elevado o número de parceiros no comércio mundial. Ou seja, mantendo relações, vendendo seus produtos cada vez mais para outros países do globo. Aí diz o seguinte aqui, ainda com base no Plano Agrícola e Pecuário de 2014-2015. Esses dados revelam que a pecuária apresentou a maior participação no valor da produção no Brasil entre 2014 e 2015. A pecuária bombou no valor da produção, no valor. Diz aqui, né? Seguido da cana-de-açúcar e da soja, como produtos também altamente valorativos para o PIB do Brasil nesses anos, entre 2014 e 2015. Ainda com o cultivo de cereais e outros produtos da lavoura temporária. Todos eles são responsáveis por mais da metade do valor da produção agropecuária no país, nesse plano aí de 2014 a 2015. Aí deixa eu botar aqui no livro de vocês, vai mostrar uns dados assim bem específicos. Especialização, aqui embaixo. Ó, tipos de unidades de produção no Brasil, né? Tem aqui. Em 2006, que foi o nosso último censo, quase 90% dos estabelecimentos rurais brasileiros não possuíam trator. Ou seja, quer dizer o quê? Que grande parte dos nossos estabelecimentos agrícolas, né, nas nossas propriedades agrícolas, tem uma infraestrutura ainda muito precária, muito arcaica, né? Pouco moderna. Olha aí, quase 90% dos estabelecimentos rurais brasileiros não possuíam trator, utilizando-se ainda de técnicas rudimentares de plantio, antigas, arcaicas, como o sistema de roça ou itinerante, que é aquele que você queima a vegetação original para cultivar em cima, né? Que empobrece o solo com o tempo. Essa técnica também é chamada de coivara. Aí a gente faz isso, né? Se pratica coivara, a queima da vegetação original para semear em cima, o solo fica exposto à erosão, o solo empobrece rapidamente. Aí, sem contar que, olha aqui, ó, o que é que diz em seguida? Praticamente não há utilização de defensivos agrícolas ou adubo para que aquele solo ali fique apto para semear e para continuar ali produtivo. Então, o solo se esgota rapidamente com essa técnica que é arcaica, que empobrece o solo rápido. E aí você vai ter que abandonar, o produtor ele abandona a área e já começa a se instalar em outro local.
Aí você acaba transferindo um problema de um canto para o outro, um canto para o outro. Percebe-se, assim, enorme diferença entre os estabelecimentos agropecuários brasileiros no que diz respeito à tecnologia e à produtividade. A gente sabe que aqueles produtores, a maior parte dos produtores, que na verdade eles são a minoria, né? Os grandes produtores do Brasil são minorias, porque geralmente as grandes propriedades ficam nas mãos de poucas pessoas. Os produtores que realmente produzem bastante para o mercado externo, eles utilizam o quê? Pesquisa, técnica de melhoria genética, corrige o solo, utiliza muita mecanização, tanto para o cultivo quanto para a colheita, têm uma alta produtividade e eles são basicamente grandes produtores, grandes latifundiários, empresas transnacionais, né, que se instalam nos nossos melhores solos, aproveitam o que a gente tem de melhor, visando o mercado externo. Né? Poucas propriedades no Brasil têm tanto dinheiro para investir, né? Isso aí, em tecnologia, em infraestrutura, em pesquisa, para produzir mais. Enfim, a modernização técnica da agropecuária difunde-se de maneira desigual, ou seja, porque não é uma coisa igualitária, pelo território brasileiro, sendo mais concentrada nos estados de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, que possuem sistemas agropecuários dotados de tecnologia intensiva, resultando em elevada produtividade. Ou seja, esses estados do centro ou sul do Brasil é onde a gente vai encontrar a agricultura mais moderna, né? Com maior teor de tecnologia, que investe mais em pesquisa, em inovação, em infraestrutura, em maquinário, em uma mão de obra mais qualificada. Aí diz aqui, no Nordeste a gente vai ver que tem algumas manchas de modernização. Essas manchas de modernização no Nordeste se sobressaem nas áreas do Cerrado da Bahia, que é o Matopiba, é uma região chamada Matopiba ou Mapitoba, que pega Bahia, Maranhão e Piauí. Em razão principalmente dos cultivos de soja, expansão da soja, e no Vale do São Francisco com destaque para a produção irrigada de frutas destinada ao mercado europeu. Tem um quadrozinho. Uso de tratores na agropecuária brasileira. São mínimos em estabelecimentos pequenos. Os estabelecimentos rurais brasileiros podem ser divididos pela forma como se organiza o processo de trabalho na unidade de produção. Aí a gente vai ter aqui dois tipos de agricultura, bem diferentes entre si. A agricultura familiar, que é aquela agricultura que produz, né, através da família, o pequeno produtor, que pega ali a ajuda da sua família e produz, visando a subsistência, e o excedente vende, como eu falei, no mercado local, num centro urbano próximo, enfim. Não utiliza muita mão de obra, né, a não ser a mão de obra da família. Não adiciona muita tecnologia na produção, quase nada, praticamente. Também não tem grandes investimentos de capital na produção. Enfim, não tem uma grande produção também, a agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela não consegue competir de jeito nenhum com a agricultura patronal. A agricultura familiar deveria ser subsidiada pelo governo, sendo que muitas vezes ela não é. Não é. A agricultura patronal é aquela agricultura que ela tem uma dimensão maior, ela visa basicamente uma alta produtividade, utiliza o trabalho contratado, ou seja, aqui não é o trabalho familiar, né? Geralmente aqui o trabalho é remunerado, o patrão ele contrata várias pessoas para trabalhar, enfim. E tem uma maior produção, né? A agricultura patronal ela tem uma maior produção. Geralmente feito por empresas, enfim, grandes proprietários de terras. Colheita de milho sem a utilização de maquinário, feita em unidade de agricultura familiar. Olha aí. Porque geralmente a agricultura familiar não se utiliza máquinas, é mais um trabalho braçal mesmo. Quase não tem tecnologia, né, na produção. Porque o trabalho ele é feito por uma família, então, que não tem dinheiro, né, como investir na produção. Praticamente.